Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. Que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e da aruanense coordenadora cheia de borrachudo, Eliane Rodrigues. Agora, hoje, a coisa que pegou, viu? Zé Augusto, apresenta nossos convidados e para de brincar, né? Nós estamos aqui ao coisa séria. Coisa séria, né? Vai. É uma honra para nós aqui do Canal 14 e do programa Visão Geral recebermos dois especialistas das áreas penitenciária, sucessória, ITCMD, PPC-LOAS, quer dizer, nosso telespectador receberá uma gama de informações dessas áreas que nós dissemos. É um prazer ter conosco o Dr. Tiago Neves e Dr. Saulo Franco. Inicialmente, seja bem-vindo, Dr. Tiago Neves. Obrigado, quero agradecer ao convite, né? Primeiramente ao senhor Fernando Dutra, senhora Eliane e ao José Augusto. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Doutor Saulo, também é um prazer ter aqui conosco, principalmente da área do qual o senhor vai abordar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço também, como meu colega de trabalho, doutor Tiago, agradeço pelo convite. Doutor Tiago Neves, essa reforma que está acontecendo no Brasil está deixando algumas pessoas de cabelo em pé. Ah, com certeza, né? Principalmente quando se fala na área de inventários. O bicho é tão feio como se pinta, ou a coisa está mais na área de especulação somente? Certo. Hoje, para nós aqui em Goiás, o bicho não é tão feio como se pinta, porque nós já estamos vivendo essa reforma, né? As alíquotas que o pessoal está com tanto medo, né? Aqui em Goiás já é aplicado. Então, nós não vamos sofrer tanto, né? Isso relacionado aos imóveis aqui em Goiás, porque aqui já é aplicado uma alíquota progressiva de acordo com o quinhão de cada herdeiro, que hoje vai de 2% do patrimônio até 8% do valor do seu patrimônio, né? Então, o que a reforma tributária vai fazer é instituir essa progressão. Só que, em outros estados, a alíquota é de 4%, independentemente do valor do bem. Em outros é 5% e ainda tem um desconto, né? Porque o ITCM dele é cobrado de acordo com cada estado que coloca o valor sobre ele, né, a tributação sobre ele, né? Aqui em Goiás, nós já estamos vivendo essa reforma já há alguns anos. Então, quando o quinhão fica até R$25 mil, o valor da alíquota é 2%. Quando o quinhão fica até R$200 mil, o quinhão ele é 4%. De 201 mil até 599 mil é 6%. E acima de 600 mil é 8%. Então, se você tem um imóvel e ele tem um valor acima de 600 mil reais, né? Aí ele vai ficar com 8% para o Estado? Não. Por quê? Depende da quantidade de filhos que você tem, depende da quantidade de herdeiros, né? Não somente filhos. Porque quando a gente trata desses valores, né, nós estamos tratando do quinhão. Nós estamos falando da parte que cada herdeiro vai receber. Ô, José, só para mim, curiosidade, o que é quinhão? O quinhão é a parte que cabe para cada herdeiro. Vou dar um exemplo. Eu tenho um imóvel de 500 mil reais. E eu tenho 2 filhos. Não tenho esposa, eu tenho 2 filhos, né? Cada filho meu vai receber 50% deste imóvel, que corresponde a 250 mil reais. Então, o quinhão de cada filho meu corresponde a 250 mil reais. Entendi. Então, nesse caso, ele estaria ali pagando a alíquota de 6%.
Isso já está pagando aqui em Goiás. Isso aqui em Goiás nós já estamos pagando. O tributo aqui em Goiás é bem mais caro, hein? Desde muito tempo, o José Augusto, você tem uma ideia, o cartório aqui a gente paga taxa mais barata. O cartório é uma coisa à parte. Mas isso também tudo é mais caro aqui. Aqui em Goiás nós temos aí as nossas custas judiciais, são a segunda maior do Brasil. Aí existe a primeira? Onde é a primeira? A primeira, salvo engano, é no Acre, mas eu não posso afirmar, não vou me comprometer, porque eu só recordo que a nossa de Goiás é a segunda mais cara. Isso se já não tiver assumido o posto, assumido a liderança. Continuamos, Delmas. Mas é bom, brasileiro, nós só queremos votar, né? A gente só quer votar e bota lá uns picareta, que aí vira... Quando o senhor falou em termos de tributos goianos, quem é que teve a ideia de transformar essa cobrança num percentual bem pequeno? Faz quanto tempo isso? Há muito tempo? 2%, 4%? É porque antes, não vou me recordar aqui agora as datas exatas, porque aqui em Goiás já houve várias mudanças, né? Até o ano de 2002, o valor do quinhão, o valor do percentual, pago, era 2%. Somente 2%, independente do valor da herança. Você tem 10 milhões, você tem 1 milhão, ou você tem 50 milhões, era os mesmos 2%. Aí depois veio uma reforma, mudando esse percentual, que aí colocou o percentual progressivo, que é de acordo com o quinhão, né, que é o valor que cada herdeiro vai receber, de acordo com que esse quinhão vai aumentando, o valor da alíquota vai aumentando também, né? E hoje, como eu já disse, né, repetindo, em Goiás ela inicia com 2%, para quando cada herdeiro recebe até 25 mil, quando cada herdeiro recebe até 200 mil, ela vai para 4%, e quando cada herdeiro recebe até 600 mil, ela vai para 6%, e quando o valor que cada um dos herdeiros irá receber for superior a 600 mil reais, ela vai para 8%. Isso nós estamos falando somente da ITCD. Né? Claro que no inventário, né, na partilha, há outras despesas. Se for um inventário extrajudicial, os herdeiros, né, vão ter que arcar com as custas do cartório. Acaba vendendo o imóvel para pagar o inventário, é isso? A maioria das famílias, quando não tem digamos assim, um planejamento sucessório, a maioria acaba tendo que vender o imóvel para conseguir custear as despesas. Viva a Dinamarca! Não é fácil. Doutor, quando o senhor falou desse esquema, aqui não tem pauta, a gente não faz pauta, de repente o tico-teco que deu um alerta. Quando se tem essa progressividade do valor de percentual, não implica dizer também que é mais fácil corromper quem vai avaliar? Por exemplo, deixar tudo por 2%? Essa Augusto, viu? É brincadeira, Augusto. É um pouco complicado, é um assunto muito delicado, né? Mas assim, não tem hoje... como provar, né? Mas que tem no treta, tem. Hoje aqui, pelo menos nas causas que eu tenho atuado, né, desde 2014, aqui em Goiás costuma ser bem acirrado o valor da avaliação. Tá vendo? Aqui os avaliadores aqui em Goiás, digamos assim, é na pinta. O valor não é nem muito acima, nem às vezes há uma pequena variação, mas quando existe essa variação, por exemplo, eu tenho um imóvel que o valor de mercado dele é 500 mil reais. Vamos avaliar por 50 mil? Legal. Aí ele vai lá, se ele avaliar por 50 mil. A própria
o próprio procurador da Cefaz, ele pode recorrer dessa avaliação, como também se o imóvel vale 500 e o avaliador avaliou ele em 700, em 800, eu também posso recorrer, né? Eu também posso pedir uma avaliação particular de um perito avaliador, né? De um avaliador de imóveis, e como ele vai ter todos os fundamentos técnicos para comprovar que aquele imóvel não vale mais que 500 mil reais, eu entro com recurso junto à Cefaz pedindo a reavaliação daquele imóvel para que ele seja enquadrado no valor exato dele, para eu não estar, né, meu cliente não está pagando mais do que deveria. Está preocupado, seu Augusto? Não, eu não preocupo. Não está, não. Eu não tenho nem terra debaixo da unha. Não, deu um pouquinho. Entendeu? Deu um pouquinho. Você está muito preocupado. Produção, você foi para o Anã, produção? Pois é. Tá bom. Eu estou bem convicto aqui que na hora que terminar essa entrevista, eu vou deixar o meu contato com o José Augusto, porque ele vai precisar de mim. Ou de qualquer outro colega. Eu também acho. Vou falar, colegas da área aí, ó, que trabalham com direito sucessório. Vamos ficar de olho nele. Ele está preocupado. José Augusto, ou nos filhos, né? Realmente, eu acho que está preocupada com os filhos. Com os filhos. Doutor Tiago, antes da gente continuar a entrevista, desculpa aí, José Augusto, era para mim saber um pouquinho onde vocês estão localizados, a área que vocês atuam. Vamos falar um pouquinho sobre vocês antes? Sim, vamos sim. Vamos começar por você, doutor Tiago. Você já está no comando, aí eu passo por... Obrigado. Hoje eu tenho várias parcerias, né, dentro da área da advocacia. Graças a Deus eu sou afortunado de amigos, né, de companheiros, de colegas mesmo de classe. Então eu tenho diversas parcerias dentro da nossa cidade, né? A minha área de atuação específica mesmo é o direito sucessório, porque quando nós tratamos ali de herança, né, que é o assunto que nós já estávamos falando aqui. Então, tudo que envolve herança, doação, uma formação de holding, né, até me deixo aqui à disposição para nós, em uma outra oportunidade, discutir acerca de uma construção, de uma formação, de uma holding, né? É um assunto muito extenso, mas eu já me deixo à disposição. E também atuo em casos específicos no direito criminal, né? Não é todos os casos, né? Mas eu pego alguns casos específicos porque é uma área que eu sempre gostei desde da época da faculdade. Então eu sempre venho pegando alguns casos ali que eu tenho, digamos assim, uma certa paixão por determinados casos. E obrigado. O doutor? Então, eu trabalho com o instrumento do doutor Tiago também, e eu atuo principalmente no direito previdenciário e no trabalhista. Querendo ou não, eles são uma matéria que estão, de certa forma, conexas, né? No direito do trabalho a gente tem as verbas trabalhistas e sempre vamos tratar da contribuição para o INSS, além das verbas decisórias. E no direito previdenciário a gente vai ter toda uma gama de benefícios, né? Temos o benefício de prestação continuada, nós temos o auxílio-doença, que é quando justamente a pessoa não pode estar trabalhando. Então acaba que são matérias bem conexas e são essas que eu mais costumo atuar. Doutor Saulo Franco, isso. Quando se fala em reforma, alguns milhões de brasileiros ficam com a pulga atrás da orelha, principalmente quando se fala da LOAS. Isso. A LOAS acaba, não? Não, nós passamos por uma reforma da Previdência já em 2019. Ela entrou em vigor a partir de novembro de 2019. E as principais alterações que nós tivemos a partir dessa data foram em alguns benefícios como a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, e o BPC LOAS, né, ele não foi afetado por essa reforma. Então, as pessoas hoje conseguir preencher os requisitos do BPC LOAS, ele vai ter acesso ao benefício assistencial aí de um salário mínimo. Porque a reforma da Previdência ela não trouxe uma alteração a esse benefício, justamente porque o benefício da prestação continuada
comumente chamado de BPC Loas, ele é um benefício assistencial. Tanto que para você ter acesso a ela, você não precisa ter contribuição para o INSS. É assistencial, não assistencialismo. Não, é assistencial, não assistencialismo. E quanto à reforma também, muitas pessoas pagavam antes 4, 5 salários mínimos, não recebem essa quantidade. E está tendo uma revisão aí? Está tendo esse tipo de revisão? Recentemente, a gente passou por uma aprovação no STF, no Supremo Tribunal Federal, da revisão da vida toda. Certo. O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda ela vem para alterar o cálculo que o INSS fazia quando ele vai implementar o benefício. Vamos supor, você passou a vida toda contribuindo, na hora que você vai aposentar, o INSS ele só levava em consideração as contribuições que você fez a partir de 94. Então veio o STF agora recentemente, para aproximadamente 2 meses, e falou, não, a gente tem que colocar as contribuições antes de 94 também. E é justamente aí que nasceu a revisão da vida toda para aumentar o RMI, né, a renda mensal inicial, que é o RMI, o INSS faz o seguinte cálculo, ele pega todas as contribuições que você fez, faz uma divisão pelo número de contribuições e o resultado disso é o valor que você vai receber. Então, vamos supor, você sempre sempre contribuiu sobre o teto do INSS. Ele vai pegar todas as contribuições, dividir pelo número de quantidade de contribuições que você fez, então você vai, logicamente, aposentar pelo teto. E tá vendo que bacana? Pode ser que hoje você, José Augusto, por exemplo, o exemplo de você, Tadinho de mim. pagou aí teto máximo, mais de 3, 4 salários, está recebendo um salário e meio. Se você fazer uma revisão, tem que procurar um advogado, claro. Não. O meu é quase igual de um deputado, de um promotor. Eu tenho medo de fazer isso aí e cair, sabe? Ah, é? Que bacana. Então devolve um pouco. Partilha. A produção lá está assim, escandalizada, porque normalmente tem uma pecha negativa em cima do STF. O STF tem que fazer uma coisa boa, né, doutor? Fez uma coisa boa. Ainda bem que ele veio e alterou isso para a população, né, para ter acesso ao benefício que ele realmente teria direito. Ele pode diminuir ou só aumentar? Então, a revisão da vida toda, quando você entra com uma ação de revisão contra o INSS, tem que ser feito um cálculo minucioso. Por quê? Quando o juiz vai analisar, se ele entender que o benefício, o cálculo foi feito errado e o benefício tem que ser um valor menor, ele vai diminuir. Pode acontecer também. Pode acontecer. Então, você tem que pegar o caso da pessoa, fazer um cálculo minucioso e, a partir dali, você falar, olha, realmente dá para aumentar o benefício, para não prejudicar essa pessoa. Interessante ter da produção que já fez, que não vai fazer. Mas ele tem medo de diminuir, não? Não, mas é interessante, né? Para quem está aí nos ouvindo, assistindo, né? Seria uma opção... boa, José. Se você pagou... Mas eu acho que ela fica boa, Lana, desculpa. A partir do momento que você faz uma projeção, sem dar entrada lá. Então, mas o advogado está aí para isso. É lógico. A procura aumentou depois dessa mudança? Sim, após esse julgado do STF, teve bastante procura para isso. Aí, ó. E a maioria consegue um aumentozinho. Sim, eu já tive casos aqui que a pessoa estava recebendo, pelo menos eu fiz o cálculo, entrou com a ação, só que como é alguma coisa recente, o judiciário, infelizmente, ele tem a sua morosidade, que é inata do judiciário, ele não temos nenhum julgado prático ainda, mas acredito que até o final do ano, aí, começo do próximo ano, a gente vai ter um julgado já decidindo, pelo menos ainda não teve nenhum julgado ainda? É porque é recente. É muito recente, o STF aumentou tem 2 meses. Então, pelo menos os casos que eu entrei, que eu judicializei, o judiciário ainda não deu uma sentença sobre esse assunto. Mas quando chegar a se dar positiva, a pessoa recebe os atrasados todos? Os atrasados todos, a partir dos últimos 5 anos. Então, eu entro com o revisional, os últimos 5 anos vai ser pago tudo para ele, essa diferença que ele não recebeu. Mas isso só quem é aposentado. Só quem é aposentado. É aposentado. Loas não tem direito, não. Daquele... Qual que é? Seguro de acidente de trabalho? Não, no caso, o auxílio-doença também não. Isso é só para quem é aposentado. Ah, bacana. Pode continuar. Doutor Tiago Neto, nós já falamos sobre ITCMD, já comentamos aqui, não? Já sim. Estou atrasado. Tá um pouquinho. Tá tudo aí, tudo que nós falamos aqui foi acerca do imposto. É porque a gente sempre liga mesmo a questão dos percentuais, né? Que é o que nos importa, e deixamos a nomenclatura de lado. Mas tudo que nós falamos aqui acerca dos percentuais de valores
é chamado ITCMD, que é o Imposto Causas Mortes. Esses percentuais é decidido por quem? Nunca me chamaram para mim. Nunca te chamaram? Não, É decidido por nós nas urnas, né? E depois os nossos representantes, como estão fazendo agora, lá como fizeram agora na Câmara dos Deputados, né? E vão fazer agora no Senado. Então, indiretamente, né? Era para nós ter nos ouvido aí, perguntado, José Augusto, o que você acha? Você quer pagar mais aqui? Você quer pagar menos? Aí em Goiás tá bom, tá ruim? Como que tá? Doutor Saulo, como é que explica mais de 1 milhão na fila para perícia na do INSS? 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, isso é verdade. Infelizmente, aí a gente vai tratar de uma política pública federal. Querendo ou não, a gente tem um déficit de funcionários que podem estar atendendo no INSS. Então, a gente está precisando de um concurso público aí para aumentar essa quantidade de funcionários lá no INSS, para assim melhorar essa fila de atendimento. Mas, assim, até falo que após, mais ou menos desde 2020, 2021, o INSS melhorou bastante na questão do atendimento, porque tem muita coisa que você não passa nem pelo atendimento. Hoje, por exemplo, se você pedir um auxílio-doença, se você tiver um laudo médico com a CID, com o carimbo do médico, com a data que esse laudo foi emitido, você consegue o auxílio-doença sem passar por perícia. Quer dizer que se o cidadão brasileiro, olha o que o doutor Saulo Franco está falando, na minha avaliação, entendo que é de suma importância. Eu consigo, dentro das vias legais, um laudo médico particular. Isso. Aí ele me dá direito a ter o auxílio-doença sem aquele cidadão participar de uma perícia. Isso, sem participar da perícia. Desde que esse laudo ele esteja com o carimbo do médico, data de emissão e o CID, né, identificação da doença. Que boa, não é burocracia, não é burocracia que terminamos aí. Isso ajudou bastante. Não, doutor? Sim, com certeza. Não é burocracia, não é burro. Darlan já passou ali. De novo? Já passou, o tempo já passou. Deixa eu falar para o doutor Saulo e para o doutor Tiago o seguinte: quando a gente vai assistir um jogo de futebol que é uma pelada, demora a acabar igual de ontem. Agora, quando o jogo é bom, igual a entrevista que for, tem assim, acaba logo, né? Passa muito rápido. Né? Passou muito rápido mesmo. Mas eu vou deixar você fazer suas considerações finais, doutor Tiago, e a gente vai convidar vocês para virem com a próxima vez, com certeza. É verdade. Principalmente para falar sobre o holding. Isso, sobre a holding. Vamos deixar aí para você, ouvinte aí, nós vamos trazer algo bem bacana mesmo, bem explicativo, porque é um assunto muito delicado e muito, às vezes, muito midiático, que o pessoal blinda demais. Então, nós vamos trazer de uma forma bem coloquial mesmo, que nós vamos conseguir explicar, que todo mundo vai entender, né? Só assim, a grosso modo, assim, holding não tem uma tabela de juros, de percentual, não, né? Tem. Tem também? Tem. Falar isso na próxima edição. Estamos no Brasil. Na próxima edição nós falamos sobre isso. Doutor Tiago, fica à vontade, deixe você fazer suas considerações finais. Certo, obrigado. Novamente, quero agradecer. Foi muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar podendo contribuir também com os nossos ouvintes, né? Levar um pouco de conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais, cada dia nós aprendemos um pouquinho, e eu aconselho você, ouvinte, a procurar um advogado de sua confiança em qualquer dúvida que você tiver para esclarecer acerca dos seus bens, da sua herança, né, que é algo que a gente brasileiro gosta, né, todo mundo quer deixar algo para os filhos, para os netos, para a esposa, para o esposo. Então, procure um advogado e faça o seu planejamento sucessório. Obrigado. Doutor Saulo, deixe o senhor fazer suas considerações finais. Novamente, eu agradeço aqui o convite, esse espaço de fala que vocês me deram aqui no programa de vocês. E eu parabenizo, porque eu acredito que esse espaço aqui para tirar dúvidas do cidadão, do brasileiro, ele é muito importante. O direito da previdência, direito do trabalho, direito sucessório é algo que
todo mundo vai precisar um dia, todo mundo vai passar e às vezes não tem acesso tão fácil. Então, eu acho que esse espaço aqui é maravilhoso para disponibilizar e tirar dúvida da população em geral. Em nome do nosso diretor-geral, Fernando Dutra, agradeço imensamente a presença de vocês aqui e agradeço também você, assinante do Canal 14, e até a próxima.